Olá pessoal, vamos retomar nossas aulas remotas. Hoje vamos dar continuidade sobre o assunto de população mundial. Vamos iniciar diferenciando esses dois conceitos que são muito confundidos aí, né? Como se fossem sinônimos, mas populoso e povoado são dois conceitos bastante diferentes no que diz respeito ao estudo da população. Tá? Populoso nada mais é que a população total, a população absoluta de determinado local. A quantidade de habitantes total de um país é a sua população absoluta. População absoluta. E povoado é um conceito que se refere a essa população na área, ou seja, a quantidade de população por quilômetro quadrado. Populoso é somente a população absoluta, é o total. Povoado tem a ver com a distribuição dessa população em determinado território. Populoso é sinônimo de população absoluta, população total. Povoado é sinônimo de população relativa. Como é que eu vou saber, então, qual é a população relativa de determinado território? Tirando, né, fazendo o cálculo da sua densidade demográfica. Como é que eu faço esse cálculo? Eu divido o total da população de determinado país, de determinada região, e divido pela sua área, que vai ser dada em habitantes por quilômetro quadrado. Aí eu vou saber se determinado lugar é muito povoado ou se é pouco povoado. A exemplo do Brasil, vamos dar uma ênfase aqui no Brasil. Olhamos que quanto mais próximo do amarelo, menos povoado são os locais. Amarelo, menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. Quanto mais próximo do vermelho eu vou chegando, mais de 100 habitantes por quilômetro quadrado. Quanto mais próximo do amarelo, menos povoado. Quanto mais próximo do vermelho, mais povoado. O Brasil, notamos que em sua grande maioria não é um país muito povoado, não. O povoamento do Brasil, em grande parte, está concentrado principalmente na região sudeste e na região nordeste. O que quer dizer? O Brasil, com 209 milhões de pessoas, é um país muito populoso porque sua população absoluta é muito alta. Porém, o Brasil é um país pouco povoado porque essa população não está dividida de maneira regular no território. Tem regiões no Brasil que é muito concentrado, mas a maioria das pessoas estão concentradas em uma porção menor do território, enquanto a maior parte do território o povoamento é baixo, principalmente na região norte. Por qual motivo? Um dos motivos é a floresta amazônica, tá? Que impossibilita que essa área seja mais povoada. Olhamos aqui também no mapa que as regiões aqui, em amarelo, no norte, muito próximo do Polo Norte, são regiões pouco povoadas, até graças ao clima, né, que é bastante frio. Regiões desérticas também, pouco povoadas, porque não oferece condição uma população sobreviver. Aqui também, na Austrália, nas regiões desérticas da Austrália. Então, as regiões mais populosas do globo, vemos aqui nessa região aqui do sul, da Ásia. O Japão, um país bastante povoado, muita população num território muito pequeno. Europa, bastante povoado. Estados Unidos, país bastante povoado. Como é, então, que eu tiro essa densidade demográfica? Recapitulando, pessoal. Vamos supor que eu tenho um determinado país e esse país tem uma população de... Vamos facilitar minha continha aqui. De 300 pessoas. É só um exemplo, tá? Então, a minha população absoluta é de 300 habitantes. A minha área, a área desse país, vamos fazer de conta que é de 30 quilômetros quadrados. Não existe país com esse tamanho, viu, gente? Isso aqui é muito pouco. É só um exemplo.
quilômetros quadrados. Qual é a população relativa ou densidade demográfica desse local? É só eu fazer a continha básica. Opa! 300 habitantes dividido pela área, que é de 30 quilômetros quadrados. 30 dividido por 3. Minha densidade demográfica é 10 habitantes a cada quilômetro quadrado. Será que esse meu país é muito povoado ou pouco povoado? Pouco povoado. Será que esse meu país é muito populoso ou pouco populoso? Pouco populoso. 300 pessoas é pouco, tá? Então é assim que a gente calcula as densidades demográficas dos países. Agora eu quero que vocês vejam a figura da página 58 do livro. Lá constam alguns países e suas populações. Eu quero que vocês tirem a densidade de todos esses países. Porém, vocês vão ter que pesquisar as áreas de cada um desses países para poder fazer essa conta, porque as áreas não estão lá no livro. Vamos pesquisar na internet, ver qual é a área de cada país para poder fazer o cálculo de cada um deles, tá bom? Além disso, quais são os fatores que fazem com que determinadas áreas sejam mais povoadas do que outras? São dois fatores, os fatores naturais e os histórico-econômicos. Ou seja, clima, relevo, vegetação, qualidade do solo, disponibilidade de água, tudo interfere no povoamento. Se o clima é muito frio ou muito quente, com certeza a população vai ser menor ou quase nenhuma. Se o relevo for muito alto, se for relevo de montanha, por exemplo, como nesse exemplo aqui, não vai abrigar muita população. Se abrigar, né? Vegetação, solo e água, tudo que o ser humano precisa para sobreviver. Então, se um local dispor dessas características naturais, com certeza vai ser um lugar de grande povoamento. Além disso, tem também os fatores histórico-econômicos, povoamento antigo, a questão da sua colonização. Quanto mais urbanizado, mais industrializado, quanto melhor a economia, com certeza vai atrair mais a população. Temos então aqui exemplos de dois fatores que influenciam: relevo alto, relevo de montanha e frio. Regiões desérticas, área de baixo povoamento. Regiões bastante industrializadas, bastante urbanizadas, áreas de grande povoamento, tá? Então, geralmente são esses os fatores que influenciam um lugar ser muito povoado ou pouco povoado. Além disso, estudamos também as desigualdades nessa dinâmica demográfica. Por que tem os países que a mortalidade infantil, que é a taxa de crianças de até que morrem antes de completar 1 ano? Vimos, né, esse conceito nas aulas anteriores e analisamos esse mapa e vemos que a taxa de mortalidade infantil no mundo é mais concentrada em países mais pobres, principalmente aqui na África, no sul da Ásia e alguns países aqui da América Latina. Isso quer dizer o quê? Que nessas regiões a carência na saúde, no saneamento básico é muito grande. Então esses estudos servem para analisar como é que está a característica dessa população, como é que estão as políticas públicas desse local. Se as áreas apresentam baixíssimas, essas áreas em azul, quanto mais próximo do azul, menor o índice de mortalidade infantil. Se eu vejo que o índice de mortalidade infantil é baixo, retrata então países ou continentes, né, que não, os problemas na área de saúde não são tão problemáticos. Enquanto isso, se eu noto que a taxa de mortalidade infantil é muito alta, aí pode ser explicado por algum fator, como falta de assistência médica hospitalar, e falta de assistência à gestante, dentre outros. E o que vem a ser esperança de vida média ao nascer? É uma média que tira da expectativa de vida que as pessoas vão viver, a média de idades que a pessoa vai viver. Quanto mais ricos os países, claro,
a esperança de vida ao nascer vai ser mais alta, as pessoas vão viver mais, porque a qualidade de vida é bem melhor nessas regiões. A saúde, a educação, a renda dessa população é bastante boa, o que faz com que essa população viva mais, com mais qualidade de vida. Onde é que se encontra essas pessoas com maior expectativa de vida, com a média de anos mais alta? Principalmente nos países do hemisfério norte e aqui na região da Oceania, Austrália e Nova Zelândia. São países ricos, bastante ricos, industrializados, bastante urbanizados também. A média é de 80 anos para cima, então tem muitos idosos. Isso quer dizer, isso retrata uma população, países, né, que investem maciçamente na área da saúde, saneamento básico, qualidade de vida. Enquanto isso, aqueles países mais pobres, a expectativa de vida é baixa. Por exemplo, as menores expectativas de vida estão na África, porque eles sofrem muito problema, principalmente em relação aos problemas socioeconômicos. O Brasil também aqui, está numa situação regular, tá? A nossa média de esperança de vida é de 74, 76 anos, certo? E esses conceitos, essas taxas, têm muito a ver com a economia. Por qual motivo? Os governos, baseados nesses estudos, analisando como se dá a característica da população, se ela vive muito, se ela vive pouco, vai poder investir mais em determinados setores, né, da sociedade, melhorando a condição de vida da população, gerando mais renda e aumentando a qualidade de vida também dessa população. Países mais ricos têm a economia melhor, tem um controle de esperança de vida maior e etc. Dito isso, vamos praticar a página 64 e 65, nas questões 1 a 13. Vamos reforçar essas questões. Vocês já fizeram a leitura nas férias, agora vamos reforçar com essa videoaula. Bons estudos, pessoal!